Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse nosso pequeno vídeo é tecer algumas considerações, trazer aqui alguns números, né, e fazer alguns comentários sobre algo que, digamos, não é novo, né? Por certo que estou muito longe de ser o primeiro a dizê-lo, é algo até certo ponto bastante conhecido, bastante constatado, mas que nunca é demais frisarmos, né, e que essa invasão da Rússia à Ucrânia, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia, enfim, tem ilustrado muito bem, que é o seguinte fenômeno, né? Parece que, a depender de onde a guerra acontece, né, ela, do ponto de vista como o mundo olha para ela, ou o Ocidente, né, pelo menos, que é a visão que nós terminamos tendo, enfim, a forma como o mundo, ou pelo menos o Ocidente, olha para esse conflito, né, que está acontecendo em uma certa localidade do planeta, a depender de onde o conflito acontece, né, ele é visto com mais ou menos intensidade, quantas pessoas morrem, né, é visto com mais ou menos intensidade, ou como seja. Quando eu era criança, né, era muito comum assim, quando alguém tinha uma posição diferenciada, né, com relação a um gosto alimentar, por exemplo, ou podia comprar alguma coisa mais cara, ou tinha um gosto mais refinado em termos culturais ou coisa assim, era muito comum alguém dizer: ah, gente fina é outra coisa, né? Bom, e parece que, bom, guerra, quando é na Europa, bom, é outra coisa, né? Porque, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, aquilo que se convencionou chamar de Segunda Guerra do Golfo, coisa assim, enfim, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, né, com uma justificativa absolutamente espúria, né, uma mentira deslavada que inclusive foi contada pelo Colin Powell na ONU, etc. e tal, enfim, né, história das armas de destruição em massa, que se verificou que era toda uma grande balela, né, mas enfim, o Iraque foi virtualmente destruído, né, como país, como não só a infraestrutura política, etc., do país foi destruída, Saddam Hussein foi morto, etc., quer dizer, né? Mas, enfim, milhares, né? Centenas de milhares, na verdade, de civis morreram. E falava-se de vez em quando no jornal alguma coisa, explodiu uma bomba aqui, não sei o que ali, mas nunca se deu grande importância para isso. Vide, por exemplo, mais recentemente, a guerra civil na Síria também, com, né, milhares de mortos. Daqui a pouco nós vamos ver alguns gráficos aí para falar em cima de números, né? E também aqui ali notícia alguma coisa e tal, mas nunca se dá muita pelota também, né? Mas enquanto isso a invasão na Ucrânia, né? As chamadas são não sei o que, não sei o que. Veja, nós temos essa altura 10 dias, 12 dias, coisa assim da invasão, né? E até ontem, anteontem, né? A contagem de mortos civis ucranianos era na casa das centenas. Claro, toda vida humana que se perde é uma perda, né? Sobretudo né, para as pessoas para as quais essas pessoas eram entes queridos, quer dizer, é uma perda irreparável, né? Mas estamos a falar aqui de estatísticas, né, de guerra. Você ter um país invadindo o outro, 10, 12 dias já de invasão, o número de mortos entre civis está na casa das centenas, são tão poucos, né? Que os telejornais no Brasil começaram a fazer a contagem no estilo contagem de mortos da Covid, né? Atualizando dia a dia, né? O número de civis mortos 150, e no outro dia 155, aí no outro 160, qualquer coisa assim, né? Houve um ataque a uma certa localidade e foram falar o número de crianças mortas. Eu pensei que ia ser uma coisa avassaladora, 5, né? Claro, perdas irreparáveis, enfim. Mas estamos a falar aqui de estatísticas de guerra. E em termos de estatísticas de guerra, são números realmente desprezíveis, são percentuais desprezíveis. O que deixa bastante claro, aquilo já se comentou em outros vídeos aqui no canal, né? E muita gente de outros canais tem falado, que parece que realmente a Rússia teve desde o começo a preocupação de pegar leve, né? Minimizar as perdas entre civis, digamos, né? Está fazendo aí uma invasão com freio de mão até certo ponto meio puxado, né? Mas enfim, números absolutamente, né, em termos de estatísticas de guerra, desprezíveis, né? Mas fica essa contagem, né? Morreram duas crianças não sei onde, três civis, explodiu uma míssil não sei onde, 5 civis morreram. 5, não foram 5.000, nem 500, 5, 5.
né? E se faz todo um estardalhaço em cima disso. Porque, claro, já ficou bastante claro, há vídeo aqui no canal falando disso, né? Vejam o vídeo Guerra e Lacração, enfim, alguns outros vídeos mais nós comentamos também. O Ocidente já elegeu a Ucrânia como a queridinha, como a vítima, né, atacada pelo feroz invasor, que fez isso a troco de nada, né? Entrou na Ucrânia só porque tem um sentimento, né, expansionista, imperialista, coisa que o valha. Mas enfim, sem entrar nessa questão, a contagem de mortos então na Ucrânia vem sendo feita na base da unidade, né? Caiu um míssil não sei onde, 3 civis morreram. Nossa, né? Mais pessoas do que isso morrem atropeladas todo dia em São Paulo. Quer dizer, né? Não, de novo, não menosprezando, né? Toda vida que se perde é uma perda irreparável, mas falando em termos de estatísticas de um conflito armado, estatísticas de uma guerra, é algo absolutamente desprezível, né? Não, e, no entanto, né, há todo, né, um destaque fenomenal dado a qualquer 2, 3 mortos, né, que aparecem, que acontece, enfim, como consequência aí de um míssil, qualquer coisa assim, de um ataque, né? Enquanto isso, no Iraque morreram centenas de milhares de pessoas, na Síria já morreram centenas de milhares de pessoas, e ninguém comenta, ninguém dá a menor pelota, né? Ninguém fica acompanhando dia a dia, né? Cada míssil que cai e quantos mortos ele produziu naquela localidade, etc. Mas enfim, para ilustrarmos um pouco melhor, né, isso, vejamos alguns números aí para o Iraque e para a Síria aqui na sequência, tá certo? Tomemos, por exemplo, né, esse gráfico, tá? Cobrindo aí de 2003, né, que é o ano de invasão, da invasão até 2010, né? Mortes apenas de civis iraquianos, né? Então perceba que cada ano aí vai ter 12 barras, né? São os 12 meses do ano, né? E a média de mortos aí por mês, né, entre os civis fica sem a menor, né? O menor número de mortos aí fica na casa dos 500, né? E ali entre 2006 e 2007, né, que a coisa se intensificou mais, o número de mortos ali mês a mês na casa de 2.500, 3.000 mortos por mês, né? Se você considerar aí, por exemplo, 2.500 mortos por mês, 25 com 5, 30 mil mortos por ano, né? 2.500 mês, né? O que é um número avassalador, né? 2.500 por mês, se você fizesse uma média aí, né, daria cerca de 800 e pouco, né, a cada 10 dias, né? Enfim, e na invasão, por exemplo, da Ucrânia até agora não se chegou talvez nem a 300 mortos entre os civis, né? Então veja que esses números absolutamente impressionantes, aí só, essa estatística que eu peguei só vai até 2010, né? Mas enfim, pegou ali a fase mais intensa, né? Perceba-se aí que o número de mortes é absolutamente impressionante, né? Ficando na casa aí de pelo menos 500 por dia, né? Perdão, 500 por mês, né? 500 por mês. Enfim, números avassaladores e muito maiores, muito mais fenomenais, né? Estamos falando de mortes civis, né? Apenas números muito mais impressionantes, muito mais avassaladores do que aqueles que temos observado até aqui na Ucrânia. O conflito na Ucrânia ainda está em andamento, é bem verdade, né? Mas perceba-se que em nenhum momento, né, ao longo de entre 2003 e 2010, a mídia mundial ou nacional, como seja, deu assim grande atenção e grande destaque, né, ao número de mortos aí no Iraque, etc., por conta da invasão dos Estados Unidos, né, que foi invadir um país bastante distante do seu, usando uma desculpa espúria, né? Por certo, não invadiu o Iraque por conta de uma questão de segurança nas suas fronteiras, etc., como é o caso da Rússia, por exemplo. Nesse sentido, a invasão russa da Ucrânia é muito mais justificada, por certo, ou justificável, né, do que a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né? Mas, enfim, esses números são absolutamente avassaladores. Lembra que cada barrinha dessa aí é um mês, né? Número total de mortes, por exemplo, né, se você somar de 2003 a 2010, centenas de milhares de mortos, né? Algo realmente impressionante. E aí nós temos então estatísticas para a Síria, né? Tá certo? Total de civis mortos, né, entre 2011 e 2016. Perceba que essa estatística aí já consolidada, né, até 2016, nós estamos em 2022.
né? E a guerra na Síria prossegue, não pararam de morrer pessoas. Mas apenas entre 2011 e 2016 o número de mortos já passava dos 86 mil. Né? Em 2011 foram cerca de 7.800. Né? Em 2014, mais de 70. O número já atingia, enfim, 76 mil e poucos mortos naquele ano. Né? Então, números absolutamente avassaladores, impressionantes. Né? Mas parece que realmente quando as mortes acontecem em países, não apenas que estão distantes, mas é a questão da distância cultural, talvez, né? Seria porque são países muçulmanos, por exemplo, enfim, né, com outras realidades religiosas, mas enfim, não quero dizer que seria um preconceito religioso, não é isso que estou dizendo. Né? Mas, por exemplo, são países que estão afetivamente, até certo ponto, mais distantes do Ocidente, de forma tal que não se dá muita pelota realmente, né, com o número de mortos. Veja-se que aí essas estatísticas, repito, né, no caso para a Síria, são para o número de civis mortos e até 2016, mas você tem os anos subsequentes nos quais, né, a guerra civil prosseguiu e prossegue ainda, na verdade. Né? E não se faz, né, grande estardalhaço em cima disso. Né? Centenas de milhares de mortos no Iraque, centenas de milhares de mortos na Síria, e não se faz grande estardalhaço em cima disso. Enquanto na guerra civil enquanto nesse caso da invasão da Ucrânia, a contagem é feita, né, primeiro em cima de números, de novo, né, falando em termos de estatísticas de guerra, números absolutamente desprezíveis, insignificantes. Né? E o número de mortos proporcionalmente é tão pequeno que é preciso, inclusive, fazer essa contagem. Né? Caiu um míssil não sei onde e tal, e morreram 3 civis, 4 civis. Né? Foram 40, 400, não, 4. Né? E se faz todo um estardalhaço, né, midiático em cima disso. Né? Mostrando, comprovando aquilo que, primeiro, o Ocidente elegeu a Ucrânia, né, como a vítima, como a coitadinha nessa história toda. E, além disso, parece que realmente, né, apenas vidas europeias é que importam. Né? European Lives Matters. Né? Enfim, parece que realmente guerra na Europa é outra coisa. Né? Parece que realmente a gente fina é outra coisa. Por alguma estranha razão, enfim, né? Sociólogos e psicólogos podem explicar, parece que guerra na Europa realmente é outra coisa. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.